Oi gente, meu nome é Débora Tamini, sou professora de literatura e hoje iremos falar sobre o trovadorismo. O trovadorismo é a escola literária da Idade Média, que vai do século X ao século XV. As produções literárias do trovadorismo, a gente vai ter algumas características aqui, ó. Tradição é oral, os textos não eram escritos, a língua utilizada é o galego-português, né? Afinal estamos falando de Idade Média, a língua era diferente. E as cantigas eram cantadas e acompanhadas com algum instrumento musical ou com mais de um cantor. Vamos falar dos artistas cantigas em vários tipos e olha só, cada pessoa que vai ocupar aqui um desses cargos vai depender muito da classe social que ela representa. Na Idade Média, as classes sociais não se misturavam. Isso aqui também vai acontecer. Por exemplo, se eu sou da alta nobreza, eu serei o trovador compositor. Jamais alguém da alta nobreza vai querer cantar a sua composição. Ao contrário do que a gente pensa, né, na contemporaneidade, que ser o cantor é a melhor opção numa banda, porque você vai ser o famoso que mais vai ganhar dinheiro, na Idade Média, cantar era condição de fracassado. Se o cara que era da alta nobreza resolvesse cantar, ele seria considerado um fidalgo arruinado. Bom, o jogral era tanto cantor como compositor, o menestrel só cantor e a soldadeira, uma mulher que tocava uma castanhola e também fazia caras e bocas durante a apresentação do jogral ou do menestrel. Os tipos de cantigas. Existem 4 tipos de cantigas. A de amor, a de amigo, são as cantigas líricas, que vão trazer uma temática amorosa. A diferença da de amor para a de amigo é que a de amor vai ter... As pessoas que vão fazer as cantigas vão representar classes sociais mais elevadas e a de amigo, classes sociais menos elevadas, certo? A de amor vai trabalhar com amor não correspondido, vai trazer o conceito de mesura, que é você não dizer quem é a pessoa que você ama, porque justamente os caras se apaixonavam pelas mulheres casadas. Então, para poder disfarçar a identidade daquela mulher, se dizia que a mulher era virgem, angelical, trazia toda uma idealização. A de amigo vai ter uma característica muito forte, que é o fato do eu lírico ser feminino. Aí você vai dizer que massa, as mulheres então produziam literatura. Não. Na verdade, era um homem que colocava a visão feminina da mulher na cantiga. E as mais pesadas são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Pesadas porque elas vão difamar as pessoas em plena praça pública. As de escárnio são mais leves porque vão trazer críticas indiretas, ou seja, eu não vou dizer qual é a pessoa que eu estou falando mal, ok? E as de maldizer, as críticas são diretas. Eu vou lá e digo palavrões pesadíssimos, falo também quem é a pessoa que eu estou falando mal, ou seja, né? Humilhar as pessoas em praça pública, na verdade, era esse o propósito. Era muito comum. Um exemplo aqui para vocês, para não passar em branco também, né? Olha só, uma cantiga aqui de escárnio, um trechinho dela. Dona feia, nunca vos eloei em meu trobar, pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, e que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Bom, traduzindo, ele está dizendo para uma mulher, né, chamando logo ela de feia, que ele faz tempo que ele não escreve uma cantiga que, na verdade, ele não fala que faz tempo, perdão. Ele fala que ele nunca falou dessa mulher, dessa feia, nas suas cantigas, apesar de ter feito várias cantigas, mas que dessa vez ele vai fazer uma cantiga para ela, vai lisonjeá-la. Ele vai dizer como ele vai lisonjeá-la, chamando ela de feia, de velha e de maluca. É algo bem infantil. Parece você no play do seu prédio, quando era criança, chamando a criança de feia, de velha e de maluca. Né? Imagine aí que coisa horrorosa. Então, se vocês for pensar na contemporaneidade, quando as pessoas na internet, nas redes sociais, começam a falar mal das outras pessoas de maneira gratuita, o ódio gratuito, isso daí que fazem, na verdade, é algo medieval. Então, de certo modo, as pessoas ainda praticam coisas que são extremamente ultrapassadas e que magoam as pessoas, né? No fundo, isso daqui, a pessoa deve ter ficado arrasada, né? Mas ser chamada de feia, de velha e de maluca, nossa, nem quero imaginar um negócio desse. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, escreve um comentário. Espero que você tenha curtido. Até a próxima! Olá, meu nome é Débora Tamini, eu sou professora de literatura e hoje iremos falar sobre o classicismo, escola literária situada no século XVI. Essa escola literária é também chamada de Renascimento Cultural. Renascimento Cultural
Foi um momento que houve várias inovações nas artes. Você deve lembrar de figuras como Da Vinci, Michelangelo, Botticelli. Acontece que o classicismo seria o renascimento cultural, mas na literatura, certo? Esse quadro, essa tela, é chamada de A Primavera, é do Sandro Botticelli, e dá pra gente perceber, talvez, uma das características mais marcantes do classicismo, que é a retomada da utilização de deuses gregos ou romanos na literatura, na pintura, na escultura, em tudo. Esse quadro aqui nós podemos observar o Zéfiro, né, o deus do vento, a Vênus, que é a deusa da fertilidade. Aqui nós temos aqui o Ares, deus da guerra, as ninfas, as três Marias e por aí vai. Então a mitologia grega ou romana vai ser muito utilizada tanto nas artes de uma maneira geral como na literatura. Dentre as características do classicismo está o humanismo, a valorização do homem. Vocês devem lembrar que na Idade Média havia o teocentrismo, Deus estaria no centro do universo. Só que o homem passou por um processo de transformação, passou a se tornar mais racional e percebeu que, na verdade, ele não estava predestinado a algo, e sim que ele era o senhor do seu destino, que ele poderia, no caso, ter autonomia na sua vida. Então ele passou a perceber que ele estava no centro, né? Antropocentrismo, certo? Então essa valorização do homem é muito relevante para a gente pensar o classicismo. Quando a gente traz a valorização da cultura greco-romana, né, que seria o paganismo, em hipótese alguma, quer dizer que as pessoas deixavam de acreditar em Deus, um Deus cristão. Na verdade, elas continuavam acreditando, obviamente, só que a cultura greco-romana era utilizada apenas na estilística, para tornar mais interessante a história, a pintura, enfim. O hedonismo é a valorização a busca pelo prazer, e o carpe diem seria aproveitar o momento. Os dois significados ali estão bem próximos. Então, simplesmente, o homem passou a perceber o seu poder em relação ao todo, né? Bom, nesse momento também, o homem ele passa a se questionar muito, a pensar muito, o que eu sou, para onde eu vou. Esses tipos de questionamentos eram muito comuns também. Então, percebam de uma maneira geral, a tônica seria aqui o antropocentrismo. Eu espero ter te ajudado. Não esqueça de dar o like, de assistir aos outros vídeos. Até a próxima! Olá, meu nome é Débora Tamini, sou professora de literatura e hoje iremos falar sobre o quinhentismo, escola literária situada entre 1500 e 1601. Bom, quinhentismo, gente, é o momento que as pessoas chamam de descobrimento do Brasil, de achamento do Brasil. Esse termo aí é um pouco contraditório, mas enfim, não vou entrar em polêmicas, vocês precisam assistir a aula de história que vai complementar, certo? Bom, aqui essa pintura foi feita anos e anos depois, em 1900, e vai retratar como é que seria mais ou menos a chegada dos portugueses ao Brasil. Percebo que tem até coqueiros, né? Esses coqueiros não existiam, tá? Coqueiro, coco, banana, várias frutas, animais foram trazidos pelos portugueses e outras nações para o Brasil, certo? A literatura quinhentista é dividida em duas partes. Ela é chamada de literatura de informação e também de literatura de formação. Essas duas partezinhas aqui, ao pé da letra, dá pra gente perceber, né, o que seria. Olha só, literatura de informação nada mais é do que informar. Então, basicamente, eram cronistas ou não cronistas que escreviam sobre como é que era o clima, como é que eram os índios, a cultura, né, o comportamento, se lá poderia ter ouro, se não teria ouro, o que tinha lá de plantio, tudo isso. E a certidão de nascimento do Brasil é a Carta Vaz Caminha, é considerada a certidão de nascimento do Brasil, tá? Essa cartinha aqui que acho que vocês devem conhecer. Existiram também outros documentos, mas esse acabou que virou o mais famoso, certo? A literatura de formação significava, ao pé da letra, formar aqueles índios. É porque eles eram vistos como seres selvagens. Isso porque eles não eram cristãos. Isso porque eles não acreditavam em várias coisas, né, da cultura europeia. Eles eram vistos como pessoas, né, pecaminosas, que precisavam ser salvas. E, em contraponto, é necessário lembrar que na Europa estava acontecendo
o processo, né, da reforma luterana, que era foi quando os dogmas da Igreja Católica foram questionados por Lutero, e em contrapartida a Igreja Católica criou o movimento da Contra-Reforma, que buscava, dentre outras coisas, angariar mais fiéis. Então, considerar o índio como ser selvagem e trazer a literatura catequética para poder formar esses índios era uma maneira também de fortalecer a Igreja naquele instante, certo? Então aqui, ó, a literatura de formação vão ser os textos dos padres, em especial o padre José de Anchieta, que era extremamente didático. Para poder ensinar os índios, ele criava peças teatrais que ensinavam o que era o casamento, o que era Cristo e por aí vai. Ele conseguia fazer isso de uma forma bem tranquila, bem didática. E uma outra característica importante do Anchieta era o fato de que ele construiu gramáticas e dicionários da língua tupi. Então ele trouxe uma importância significativa em relação à língua, né? As línguas, são várias línguas indígenas, tá? Não existe uma língua indígena só, são várias. Dependendo da etnia, é uma língua indígena. Bom, então aqui, ó, literatura de informação e informar ao rei de Portugal, Dom Manuel, e literatura de formação significava formar aqueles índios, transformá-los em seres cristãos que agora não seriam mais selvagens. Bom, eu vou ler para vocês e analisar trechos da carta de Pero Vaz de Caminha. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal nem de ferro. Porém a terra em si é de muitos ares, águas são muitas e findas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se a nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Então, por conta do canibalismo, da poligamia e outros comportamentos, os índios eram vistos como seres que precisavam ser salvos. Outro aspecto aqui importante é quando ele fala, não se sabe se tem ouro, se tem ferro, se tem prata. Era uma maneira também da carta se destacar, para o rei ficar curioso sobre essa terra, né? E tudo. E um outro trecho para ele chamar a atenção é esse daqui, ó. Em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se a nela tudo por bem das águas que tem. Dá a ideia de que a terra seria extremamente fértil e logo eles poderiam explorar de todas as formas possíveis. Acontece que o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, aconteceu um século depois. Além dessa frase meio que ser falaciosa, ela dá a entender que no Brasil as coisas podem acontecer sem nenhum esforço, é só esperar que tudo vai dar tranquilamente. Então falta protagonismo, a gente pode chamar atenção para essa questão, para esse assunto. E a parte final da carta, o finalzinho mesmo, olha só. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza conta do que nesta terra vi. É muito bonitinho, né, esse final, exceto por esse trecho aqui. A vossa alteza há de ser de mim muito bem servida, a ela peço por me fazer graça especial, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, e que dela receberei muita mercê. Não sei se vocês notaram, mas o Caminha aqui, ele está pedindo um emprego para o rei de Portugal. E pedir um emprego, se aproveitando do seu cargo público, político, é nepotismo. Nepotismo é um tipo de corrupção. Então, o primeiro texto que é considerado, né, a nossa carta, a nossa certidão de nascimento, tem uma corrupção, né, gigantesca aqui. Bom, entenderam? Eu espero muito ter te ajudado. Não esqueça de dar o like e até a próxima, gente. Oi, gente, sou Débora Tamini, professora de literatura, e hoje nós iremos falar do Barroco e suas características. O Barroco, ele inicia ali em meados do século XVI, vai até o século XVII, mais ou menos. A gente vai ter produção artística barroca posteriormente a isso, mas fica aqui como um marcozinho. O contexto histórico do Barroco foi altamente turbulento, porque era o momento da Reforma Protestante. Então, Lutero ele vai questionar os dogmas da Igreja Católica, vai enfraquecer a Igreja. A Igreja, para poder não perder adeptos, vai criar um movimento contrário, que é a Contra-Reforma. A Contra-Reforma vai trazer um retorno simbólico da Idade Média. Por quê? Porque vai se voltar a caçar os hereges. Vai causar um certo temor, né, nas pessoas, enfim, medo de para qual caminho que eles vão ter, né, céu, inferno, essas dicotomias vão estar a todo vapor nesse período. Nosso foco é Brasil, né? No Brasil vai ocorrer na Bahia, o momento do ciclo da cana-de-açúcar, e a gente vai ter dois escritores, que é o Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, apenas esses dois.
Características do barroco, vamos lá para elas. A principal, talvez a que mais te ajude a identificar que um texto é barroco ou que uma obra é barroca, é a questão do fusionismo, que nada mais é que o culto ao contraste. Oposição, dicotomia, antítese, tudo isso é característica do barroco, porque o homem ele fica nessa oposição sempre. E aí ele vai para a missa, ou ele aproveita a vida, já que a vida é finita, certo? Vai estar todo momento assim. Entre o pecado e o perdão, a matéria, o espírito, o bem, o mal, Deus, o diabo, o céu e o inferno. Vamos aqui exemplificar com uma obra do Caravaggio, o maior artista, né, barroco. Na pintura, a gente vai observar algumas dicotomias que são a oposição entre o claro, olha o foco aqui, ó, a moça judice extremamente clara aqui na imagem, e o escuro. Normalmente os quadros barrocos têm um corte, né, na diagonal. Aqui não dá para poder perceber tanto, em obras que isso está mais claro. Uma outra dicotomia aqui, outra oposição, é o fato de Judite que ser extremamente jovem e está com a sua criada, né, que é bem idosa. Então, a oposição entre jovem e velho. Você vê que tem uma tensão no quadro, Judite está com a cara de nojo, né, cortando ali, também pudera, né, tá cortando a cabeça do cara. Aqui a companheira, né, a criada dela, ela também está com certa tensão, segurando o saco que vai ser colocado à cabeça com muita força. Bom, Caravaggio, ele assistia a diversas decapitações, é por isso que ele consegue retratar com tanta fidedignidade a cabeça, né, o horror do indivíduo sendo degolado. Bom, então aqui é um retrato, inclusive, tá, do Antigo Testamento. O Caravaggio ele vai trazer várias obras que vai ter essa temática, certo? Bom, transitoriedade da vida. Isso porque o indivíduo, o sujeito, ele vai estar todo momento lembrando de que a morte vai acontecer, que ele precisa fazer coisas boas, precisa seguir direitinho a igreja para ele poder ir para um local interessante. Mas aí ele também vai ficar querendo aproveitar a vida, né? Ele vai se lembrar todo momento que ele vai morrer, então ele vai gerar duas coisas nesse cara. Ele vai querer aproveitar o momento e também vai temer, né, esse momento da morte, vai ficar orando, enfim, aquela coisa toda. Figuras de linguagem. O barroco vai utilizar muitas figuras de linguagem, as principais são a antítese e o paradoxo, por conta justamente dessa oposição, ou de palavras ou de ideias. A hipérbole, porque o barroco é uma escola literária extremamente exagerada, e também o hipérbato, a inversão sintática. Se alguém chegar para você e falar assim, nossa, como seu texto é barroco, é porque você escreve difícil, faz inversões sintáticas a todo momento, troca a ordem, sujeito, verbo, objeto, enfim. Gosto pela grandiosidade. Algumas igrejas, na verdade muitas igrejas barrocas, você vai perceber que tem um teto extremamente alto, para poder mostrar como você é inferior em relação a Deus. Então a grandiosidade, o exagero nas molduras, na produção literária, a quantidade de palavras difíceis, né, um enfeite ali na produção, também vai ser muito comum. Frases interrogativas também vai ser frequente em produções escritas, porque o indivíduo está em dúvida, então ele vai ter algumas interrogações em suas produções. E o que mais cai nas questões de vestibulares é essa dicotomia aqui, ó, cultismo e conceptismo. O cultismo é o jogo de palavras, é a brincadeira com as palavras, o conceptismo é o jogo de ideias. No Brasil, o cultismo é representado pelo Gregório de Matos e o conceptismo pelo Padre Antônio Vieira, certo? Então, por hoje é só. Não esqueçam de assistir os outros vídeos. Até a próxima! Olá, meu nome é Débora Tamini, sou professora de literatura e hoje iremos falar sobre o arcadismo, escola literária situada no século XVIII, certo? Bom, essa escola literária, vamos focar no Brasil, tá? Vai ter esses seguintes acontecimentos. Vai acontecer no Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Lembra que o barroco acontece na Bahia, né, o arcadismo vai ser em Minas Gerais, por conta também do ciclo do ouro. E nesse momento, século XVIII, vai ter um acontecimento muito marcante que é a Inconfidência Mineira, que basicamente reclamava sobre os altos impostos que estavam sendo cobrados pela coroa. Então, eram realmente impostos muito abusivos. Então, aconteciam reuniões na casa do Cláudio Manuel da Costa, que era escritor. Gente, foquem nisso. Os escritores do arcadismo eram os inconfidentes mineiros, exceto um, que foi o Tiradentes. Tiradentes, a propósito, era o único pobre e, coincidentemente, ele foi o único condenado à morte. Os demais foram exilados apenas.
Bom, basicamente as pessoas iam para casa do Cláudio Manuel da Costa, intelectual da época, escritor, para poder falar de política, para poder falar de literatura. E outro acontecimento que está fora do Brasil, que vai influenciar bastante, é a independência dos Estados Unidos, é a Revolução Francesa. Então tudo isso influencia o pensamento crítico também desses escritores, certo? Bom, as características da escola literária. Busca da simplicidade, imitação da natureza. Talvez o fato desse contexto histórico ser bem turbulento, bem complicado, eu acho que a busca da simplicidade estava ali sempre como a tônica para poder fugir um pouco da realidade. A busca da simplicidade, a imitação da natureza, a retomada da cultura clássica. Observem, o nome arcadismo também é chamado de neoclassicismo, porque ele vai retornar características do classicismo. Lembra a cultura greco-romana sendo utilizada, né, no classicismo, a formas específicas da medida nova, soneto e várias outras, enfim. A objetividade. Quando a gente fala objetividade na literatura, não quer dizer texto pequeno, mas ausência de eu lírico. Então quer dizer que as poesias do arcadismo todas vão ser objetivas sem o lírico? Não, vão ter poesias que vão ter. Mas talvez a maioria não tenha esse eu lírico tão presente como no romantismo. Amor galante, comportado, porque várias poesias, especialmente Marília de Dirceu, você vai perceber, né, o Dirceu dando em cima descaradamente da Marília, mas ainda assim é comportadozinho, tá? O bucolismo e o pastoralismo. A busca da vida simples, né? Ali, peraí que eu vou sentar aqui na sombra da árvore, eu vou ter a vida de um pastor. É claro que era tudo fake aqui, porque o pessoal era rico demais e, na verdade verdadeira, não ficava na fazenda, nessa vida simples, não. Era basicamente fake, era aparência. Mas eles valorizavam o trabalho do pastor de ovelhinha porque ele esperava as ovelhinhas pastarem e ficava de boa esperando. O bucolismo é a vida calma, pacata, enfim. Nesse momento também, os árcades retomaram várias expressões latinas, são expressões horacianas. Horácio foi um poeta da antiguidade, né? Então, olha as expressões latinas que existiam na época, super legais. Aura mediocritas, que significa equilíbrio. Lembrem que o barroco é um ser desajustado, completamente louco, e aqui no arcadismo ele encontra o equilíbrio que havia sido perdido. E no Tilia Truncati é a que eu mais gosto, que é basicamente cortar o inútil. Fugere urbem é fugir da cidade, locus amoenos, ir para o local ameno. E nós temos também o mais famoso, que o pessoal gosta de fazer tatuagem, gente, não façam tatuagem disso porque é muito clichê, façam de outras. Carpe diem. Carpe diem é aproveitar o momento, aproveitar o instante. Façam dessa daqui, se for fazer, no Tilia Truncati, cortar um minuto, tudo que não presta a gente para de valorizar. Vamos lá para o futuro. Bom, então, pensando aqui nas expressões latinas, vamos falar dos escritores, certo? Tomás Antônio Gonzaga é o que escreveu Marília de Dirceu, Cartas Chilenas. Uma coisa muito importante de se falar, que nesse momento os autores tinham pseudônimos, que eram nomes falsos. Isso porque era uma maneira de disfarçar a sua opulência, a sua riqueza, porque nome de rico, aqui é Antônio Gonzaga, nome de rico, então ele criava pseudônimo para ficar com cara de pobre, né, basicamente. E também, em alguns casos, para poder fugir, não é, de ser acusado de um crime político. Cartas Chilenas tem um forte teor político ali por trás. O Cláudio Manuel da Costa vai escrever Vila Rica, também tem muito do acontecimento histórico ali da cidade. E isso aqui é importantíssimo para Enem, guardem essa dica. O Frei Santa Rita Durão escreveu Caramuru, Basílio da Gama, o Uruguai, e essas duas obras árcades vão antecipar características do romantismo lá da primeira geração, que valorizava o índio, certo? Então você pode dizer que o arcadismo antecipa características do romantismo. Bom, um exemplo aqui de poesia do arcadismo, esse aqui é do Tomás Antônio Gonzaga, que era o Dirceu aqui na poesia. Esse casal realmente existiu, tá? O Dirceu e a Marília na verdade era Doroteia. O Dirceu tinha cerca de 40 anos, a Marília tinha cerca de 14. História real, aqui ele tá retratando um pouquinho do seu dia a dia na poesia, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vou de guardar ali o gado, de tosco trato, de pessoas grosseiras, dos frios gelos, dos céus queimados, tem um próprio casal e nele assiste. Assistir aqui significa morar. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Ou seja, tá afim de alguém, fala que na sua casa tem vinho, tem legume, tem fruta, tem azeite, que com certeza a pessoa vai ficar interessada em você.
Gente, no geral, pelo fato do Máximo Gonzaga ser bem mais velho que a Marília, ele dá a entender que eles precisam aproveitar o momento ao máximo, né? Falar do carpe diem na poesia, vamos aproveitar a Marília, que já já vou morrer, melhor a gente aproveitar o momento, aproveitar a vida. Enfim, eu espero ter te ajudado a compreender um pouquinho do que foi o arcadismo. Não esqueça de curtir, de comentar, de assistir aos outros vídeos. Até a próxima, gente! Olá, meu nome é Débora Tamini, professora de literatura, e hoje iremos falar sobre o romantismo, escola literária situada no século XIX, na primeira metade do século XIX. Hoje iremos falar sobre o contexto histórico, sobre características gerais. Quando a gente fala de romantismo, é urgente que você lembre dessa imagem aqui do Delacroix, dessa tela do Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. A Revolução Francesa vai trazer, entre os seus preceitos, né, tem a liberdade, a fraternidade, mas a liberdade é que mais vai influenciar o romantismo. Isso porque esse ideal de liberdade fez com que fizesse uma espécie de declaração dos direitos universais do homem, né, do cidadão. Então, o que aconteceu foi que as pessoas puderam agora ter mais autonomia em relação à arte. Elas poderiam fazer arte sobre o que quisessem. Trouxe, então, mais liberdade na produção artística. É importante falar que, nesse momento, né, houve a queda da monarquia, a vinda da família real, 1808, tudo isso aconteceu no romantismo, a independência do Brasil, 1822, o retorno aos valores medievais. Como assim? Lembrem que na Idade Média o homem era um coitado na literatura, nas cantigas de amor, e a mulher a formosa, a mulher a virgem. Então essa idealização do amor, né, vai ser retomado aqui. Além dessa idealização, vai haver também a questão de transformar alguém em herói. Na Idade Média tinha um cavaleiro medieval, e no Brasil, como não tinha cavaleiro medieval, o índio vira o grande herói, certo? Reação ao iluminismo, que o iluminismo, dentre muitas coisas, tinha a questão de trazer luz aos pensamentos, né? Ser racional, trazer o racionalismo. E os românticos, as pessoas já estavam meio que cansadas de tanto racionalismo, elas queriam subjetividade. Certo? Então essa reação ao iluminismo é isso, é o desejo pela subjetividade, pela evasão, abandonar um pouquinho o racional. Nesse momento a gente vai ter o filósofo Rousseau, que vai trazer a ideia de que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, e no Brasil essa filosofia vai ser colocada, trazida para o índio. O índio vai ser colocado como bom selvagem, certo? Novos letrados. Lembrem que nesse momento a burguesia ganha uma notoriedade que ela nunca teve, por conta da Revolução Francesa. Dessa forma, esse novo público leitor, que eram os burgueses, vão ter um gosto diferente. Muitos também vão estudar na Europa, vão voltar também com certos gostos literários e tudo mais. E eles eram tão exigentes que se um texto, né, um romance, quando fosse lançado no folhetim, que era o jornal da época, se eles não gostassem desse romance, eles pediam para poder mudar. É muito parecido com o que acontece nas séries, nas novelas, por aí afora, que as pessoas vão no Twitter para poder reclamar, muda esse final, não shippa esse casal. Então essas coisas também aconteciam no romantismo. Eles queriam modificar o final. Alguns escritores aumentavam o seu romance quando a obra estava fazendo sucesso, deixava ele mais extenso para poder ele ganhar mais dinheiro, né, com isso daí. Bom, então, essas são as características gerais do romantismo, contexto histórico, aliás, e as características gerais são essas daqui, ó. Perdão, características são a valorização do passado. Os românticos eram passadistas, valorizavam sempre o que aconteceu antes, ficavam sofrendo com isso. A originalidade, também por conta da questão da liberdade. Individualismo e subjetividade. As poesias vão girar em torno de um eu. Esse eu é egoísta, vai falar só da sua dor, a minha dor é a pior de todas. Então a subjetividade tem a ver com isso, a trazer os sentimentos desses poetas. O ilogismo, a falta de lógica, o ser romântico não tem muita lógica muitas vezes do que ele escreve. Por exemplo, se ele falar no poema que se eu morrer amanhã não vou ver minha mãe, mas também se eu morrer amanhã vai ser bom, porque eu não vou ter mais essa dor. Então meio que ele cai em contradição a todo momento.
O spleen é o tédio, o ser romântico da segunda geração é totalmente tédio. Tudo não presta, não tem graça à vida, ele é pessimista. Aí vem também o escapismo, que é a fuga da realidade. Você pode encontrar nas provas, ao invés de escapismo, fugacidade, fugir da realidade. E na primeira geração, a gente vai ter o nacionalismo, que é uma característica muito forte ali, o indianismo, o Brasil sendo colocado de uma maneira bem bonitinha, bem fofinha, Minha Terra tem Palmeiras, a gente canta sabiá, tudo isso aí vai acontecer na literatura brasileira. Bom, entenderam? Eu espero muito que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado. Não esqueçam de assistir as outras aulas de romantismo. Até a próxima, gente!